Qual seria a importância de descobrir um novo poema de Carlos Drummond de Andrade? Qual seria a importância de descobrir uma obra do Portinari? Esse material que eu chamei de Manuscritos de Buenos Aires, esses duos de violão que Mignone compôs para um duo argentino, e não se teve notícia mais desse repertório. À beira de se perder, na verdade, né? Então é uma alegria quando se descobre uma partitura. Sabe esse frescor? Essas peças para 2 violões escritas com essa liberdade são o pudinzinho maravilhoso que realmente o violão merecia. É uma das primeiras obras para 2 violões escritas por um compositor brasileiro. Foi o primeiro compositor de nome a escrever para 2 violões, com certeza. Descobre a partitura, se publica a partitura, se toca no recital, você grava. Para complementar esse projeto, as canções que Mignone escreveu para voz e violão, assim como os manuscritos, não foram publicadas e não foram gravadas. 7 canções que Mignone escreveu para canto e violão, peças diferentes que ainda não foram apresentadas a público. É um grande compositor, é um grande orgulho para a cultura brasileira, né? Eu acho que é um grande achado. A escrita é extremamente clara, né? Percebe que ele escreveu a lápis e aí veio e passou a caneta por cima. Foi um presente mesmo. Assim. Essa coleção foi descoberta, muito por acaso, por um colega meu, o professor Fausto Borém, que é contrabaixista, e numa visita à biblioteca do Instituto Nacional de Música da Argentina, em Buenos Aires, arquivista, ela mencionou que havia alguns itens relativos à música brasileira. E, de repente, mostrou essa coleção de manuscritos extremamente bem acondicionados e bem conservados, de peças para 2 violões, e me mostrou quando chegou aqui. Eu olhei aquilo e falei, bom, ninguém tinha aquilo, que aquilo simplesmente não tinha circulado. E aí eu comecei a ver que tinha ali alguma coisa de interesse. Tem a dedicatória, tá vendo? O admirável duo. Mignone escreveu essas peças em agosto de 70. Para esse duo, Graciela Pomponio e Jorge Sarati, eles chegaram a tocar 2 delas e não se teve notícia mais desse repertório. Daí esse material foi passado e essa parte de duos foi para um aluno. Então ele pegou esse material e colocou isso num desses sacos pretos de lixo, levou no prédio do Instituto, entregou o saco para o porteiro e falou, olha, toma isso aí, vê o que vocês fazem com isso aí. São 5 duos, né? uma suíte chamada 4 Peças Brasileiras, são 2 valsas, uma canção e o lundu. Essas peças todas são versões que Mignone fez de peças que ele havia escrito para piano anteriormente. Ele chega a introduzir seções, algumas delas, usa largamente procedimentos de variação que não existem nos originais. Manuscritos de Buenos Aires, gosto muito desse título. E eu tive uma grande surpresa, porque tudo que o Mignone compôs para violão são peças muito lindas, mas eu sempre, cadê aquele Mignone do piano, entende? Brincando com o piano. Aí quando ele dividiu em dois violões, aquele Mignone veio com a força total. Quando ele tem 2 instrumentos, no caso do Mignone com essas peças, ele tem 2 violões, em determinados momentos você tem um diálogo, mas um diálogo feito com uma determinada velocidade que você cria um colorido super diferente, super original para a formação. Na verdade, de uma certa forma, os manuscritos são quase que um resumo da obra de Mignone para violão. Inclusive, os achados e os problemas. A minha ideia, talvez um tanto ambiciosa, era essa. Não simplesmente tornar aquilo possível de ser tocado, mas aproveitar mais as possibilidades do instrumento. Você está aqui na região grave e vai arrastar para o super agudo.
Então esse foi um momento que eu tive que achar uma forma de tornar isso aqui viável, né? Tornar isso violonístico. E esses manuscritos, então, eles estão exatamente ali naquele momento, né, que eu chamo do Big Bang. Um momento super interessante na história do violão brasileiro, que é quando Mignone começa a escrever para violão. E agora eu não me lembro se ele me telefonou ou se, num encontro na rua, ele... Sérgio, tudo bem? Olha, você poderia dar um pulinho na minha casa? Queria te mostrar uns estudos que eu fiz para violão, ver o que você acha. Conversando com o Fernando, a gente entrou num formato de disco em que teria essa ideia de ter 2 ciclos integrais inéditos do Mignone. O carro-chefe são, claro, os manuscritos, e ele teve essa ideia de pegar esse outro ciclo de voz e soprano. Mignone gostava muito de escrever para voz. Entretanto, ele escreveu apenas essas 7 para violão, né? E é uma escrita bem tardia. Mas ele se baseou em canções que ele escreveu na juventude. Essas 2 canções espanholas, por exemplo, ele escreveu em 1928, quando ele morava na Espanha. Temos essas 3 canções que são bem brasileiras, que é o Choro, o Dialogando e o Impossível Carinho. Canções que são muito instrumentais. A voz, então, tem que atuar como uma instrumentista mesmo, assim. O trabalho do Ricardo Marui como engenheiro de som para gravação de violão é reconhecido mundialmente. Então, foi muito bacana quando ele aceitou o meu convite. A obra do Mignone tem vários níveis de sutilezas, assim, coisas bastante delicadas que tem que obrigatoriamente ser preservadas na gravação. O selo Sesc faz um trabalho que eu acho fantástico, porque eles têm um cuidado de lançar obras inéditas. Foi bacana a gente ter conseguido viabilizar, porque marca os 120 anos. Ele foi embora, mas ele deixou esse belo recado que agora está sendo apresentado para todo mundo. Acho que é muito mais do que um ganho para o violão brasileiro, simplesmente para esse nicho, essa comunidade, né? É um ganho para a cultura brasileira.